cuidado para não cair da cadeira, né? Boa dica. Vai lá no nosso comparador de ativos que você vai conseguir botar todo mundo junto. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, e hoje a gente vai falar de um tema que fez um barulhinho ali na Expert, né? Evento da XP de investimentos, os nossos amigos ali do pessoal do Sparta. Queridíssimos amigos. Exatamente. Fizeram uma alusão a uma frase do Warren Buffett, né? Nunca aposte contra a América. Eles foram lá e colocaram, nunca aposte contra o IMAB5. Exatamente. O que é interessante... E também falaram para que sempre confiem no Careca. Exatamente. Em Careca we trust. Exatamente. Porque o Ulisses, o CEO ali do Sparta é careca, tem alguns carecas lá dentro, né? Não, mas muito bacana. Mas esse tema é muito interessante a gente falar sobre a estrutura do IMAB, até porque muita gente fala sobre IMAB e não sabe nem o que é o IMAB, né? Isso aí. IMAB, legal. Eu sei que é uma referência, eu sei que lá no comparador dá mais retorno, eu consigo colocar IMAB e realmente é difícil de ganhar desse IMAB aí. Cara, o que é afinal esse IMAB, né, Felipe? É isso aí. O IMAB, assim, pra simplificar, ele é o Ibovespa do título público, né? Porque o Ibovespa o que é, né? Aquela carteira teórica que você imagina que você teria tantas posições de acordo com o tamanho de cada ativo, né? O índice Ibovespa ele tem essa coisa do valor de mercado para ponderar, né? Então vai ter uma posição maior ali em Vale, depois Petrobras, Itaú, são as maiores empresas que compõem o Ibovespa. Eu nem sei como é que tá hoje, mas geralmente ele tinha umas 60, 70 empresas, né? Hoje eu acho que tem mais que isso. E aí é uma carteira teórica, porque não existe na prática, com exceção dos ETFs, né, alguém investindo naquela carteira, ele forma um índice. O IMAB é a mesma coisa, né? Só que em vez de quem calcular o Ibovespa é a B3, né? No caso do IMAB quem calcula é a Ambima, né? E ela faz uma carteira teórica, então, de títulos públicos, né? Então, da série B, né? Exatamente, que seriam as NTNB, que você provavelmente vai conhecer como Tesouro IPCA, né? Ou Tesouro IPCA... como que é? Juros semestrais, né? Exatamente. Então, no caso, quando você negocia no Tesouro, ele tem esse nome, mas quando você negocia no mercado mesmo de títulos públicos, eles têm esses nomes aí, NTNB, que são os que corrigem, um título com pré mais a inflação medida pelo IPCA. Então, é um índice que pega uma média de quanto está rendendo todos esses títulos, porque eles vão ter, apesar de ser o mesmo tipo de título, né, que é a NTNB, cada um tem um vencimento, né? Então, você tem os mais curtos, né, que estão para vencer daqui a 1 ano, 2, 3, 5, e até os mais longos, né, que é 10, 20, 30 anos. Acho que tem título hoje até de 50 anos, né? Tem um título bem longo. Apesar que os de 50 anos são aqueles de aposentadoria que eu não sei se entram aqui, né? Acho que não entra nessa cesta, mas o conceito é justamente esse. E desse índice IMAB derivam principalmente dois outros principais índices, que é o IMAB5 e o IMAB5+. E especificamente o pessoal da Sparta falou do IMAB5. Exato. Aí vai a explicação dessa derivada, né, Felipe? Aí entendendo o IMAB fica fácil entender os outros dois, que ele é só um corte, né? Então você faz um subíndice ali, que ele só vai considerar, no caso do IMAB5, só os títulos que vencem até 5 anos, um prazo de até 5 anos. E o IMAB5+, são os a partir de 5 anos, então são os mais longos, né? E é aí que vem a questão, né? Primeiro assim, por que é um índice interessante, né? Porque a gente sabe que no Brasil a gente é um país que tem problema de inflação ainda, embora não mais a hiperinflação lá da década de 80 e tudo mais, e começo da década de 90, mas a gente ainda tem uma inflação elevada comparada com o resto do mundo, né? Então sempre você ter alguma coisa indexada à inflação te dá uma proteção importante para você garantir um ganho real, né? E no Brasil a gente também tem juros muito altos, então esse ganho real não é baixo, né? Então a gente até pouco tempo atrás estava com o título público pagando IPCA mais 6,5, né? Agora já está um pouquinho mais normal, bem entre aspas, porque é padrão Brasil, mas pagando IPCA mais 5, né? E com segurança, teoricamente a maior de todas, que é título soberano. Não, né? e olha que interessante, se a gente pegar referência de alguns, benchmark de alguns dos principais fundos de renda variável, eles colocam lá como referência IPCA mais 6. Realmente, você atingir 6% de ganho real
já é uma referência para o mercado de renda variável. Você ter isso em um título público... Sem o risco que você corre na renda variável. Exatamente. Por isso que a gente tem um apelo muito grande ainda no Brasil para esse tipo de título. Só que tem uma variável importante. As pessoas que acham que é um ativo sem risco, né, podem cair do cavalo, né, Felipe? Se desconsiderar. Até por conta disso, esse corte é importante. Normalmente os ativos IMAB 5+, eles são mais arriscados, porque envolve um prazo, né, maior ali, né? Qual que é a chance de você saber onde você vai jantar nesse final de semana e a chance de você saber onde você vai jantar daqui a um ano? Eu tenho mais chance de saber onde eu vou jantar agora nesse final de semana do que daqui a um ano. Daqui a um ano Sim. vai saber, né? Nem onde eu vou estar morando, nem se eu vou estar vivo. Então, quanto mais você alonga, mais risco você coloca nesses títulos. E especificamente o IMAB5 são aqueles títulos que é o que a gente chama no mercado tem uma duration menor. Né? A duration é mais um indicador ali, mais um financeiro aqui, né? Mas para resumir, é aquilo lá que você consegue mensurar o prazo médio ali do título. Não é bem isso, mas vamos colocar... na verdade é isso, só que isso tem a ver com a sensibilidade que esses títulos têm em relação às taxas de juros do mercado. Por quê? Quando você aumenta ou diminui a taxa de juros, né, não só a Selic, mas principalmente as curvas de juros, isso impacta no preço do título. E o preço do título é o que você vai estar vendo o seu retorno se você negociar ele antes do vencimento, né? Então, por isso que a duration é importante, porque se tem uma duration alta, significa que você tem essa sensibilidade alta, ou seja, uma pequena ajustezinha na taxa de juros, aumentou um pouquinho os juros, o preço cai bastante do seu título, você perde bastante dinheiro. O inverso, claro, verdadeiro, se cai um pouco o juro, você ganha bastante dinheiro, né? Quando você tem uma duration menor, aí não, aí ele é menos sensível, então aumenta o juro bastante e tal, e o seu preço não muda muito, né? Mais ou menos essa é a ideia. Exatamente, aqui tá o grande tema, por que é difícil apostar contra isso? Se eu tenho um juro real com vencimentos de até 5 anos, muito próximo de benchmarks de renda variável, que a gente está falando de um prazo de 5, 10 anos, né, muitas vezes, e a gente estava até olhando aqui o Ibovespa, se a gente pega de janeiro de 2020 até hoje, o Ibovespa está lateralizado. Então, no final das contas, para o apetite de risco do investidor, aquela dose de juro real que está dentro de uma estrutura de IMAB5 parece muito apetitosa, né? Colocar no portfólio, né, Felipe? E aí você tem essa relação, né? Você tem um retorno muito bom, porque a gente acabou de falar aqui, né? Você tem um ganho real praticamente garantido, né? E você também tem um risco baixo, porque você tem um vencimento curto, no caso do IMAB5, né? São títulos com duration pequena, pouca sensibilidade, enfim, essas coisas que a gente estava explicando. E aí, com isso, o que você tem? Você tem bom retorno, baixo risco, o seu Sharpe, né, que é aquele índice que mede a relação risco-retorno e tudo mais, acaba sendo bem alto. E bem mais alto do que você comparar com, né, o IMAB normal ou o IMAB 5+, ou até, principalmente, né, o Ibovespa e muitos outros tipos de investimentos. É difícil de bater o IMAB5 por conta disso, né? Ele acaba sendo um investimento que dá um excelente retorno de longo prazo e ainda assim com baixíssimo risco, né? O apetite do mercado, quando você vê, você tem um título desse, pagando numa estrutura segura dessa, o nível de juro real, quanta dose de retorno a mais para eu assumir um risco eu preciso ter, né, numa outra variável. E eu tenho um Ibovespa lateralizado, parece que, né, não vai andando. Então, quer dizer, você acaba tendo menos apetite mesmo do mercado correr para renda variável. Isso torna a estrutura, né, mais robusta, com mais liquidez, inclusive no mercado, e difícil não fazer parte de uma composição de um investidor, né? Porque, de fato, ali você tem, entre aspas, uma certa segurança do juro real ali que você vai carregar ali dentro do teu portfólio.
Então, vale demais essa sacada aí do Sparta, né? Foi muito bom. E aí, assim, até trazendo pro investidor, mas pô, legal essas informações, como é que eu ganho dinheiro com esse negócio, né? Se você gostou então da tese, né, do modelo e do tipo de investimento que a gente tá falando, você tem alguns caminhos, né? Um deles é o mais simples, você pode comprar os títulos públicos com um retorno, com um prazo menor do que 5 anos, né? E aí você pode fazer no Tesouro Direto, pode fazer direto na corretora e tudo mais. Ou você tem ali alternativas hoje, tanto de LFTs, né? Então você tem o IMAB 11, que eu acho que é o IMAB geral. Eu não tenho certeza, mas eu acho que também já tem produtos de IMAB 5 e IMAB 5+. Mas também, aí no caso da Sparta, e você tem outros FIINFRAs, né? Eles têm títulos aí que não são títulos públicos, então tem que tomar esse cuidado, né? Então, é crédito privado, é a mesma ideia de um retorno híbrido, né? De inflação, né? IPCA, mais um retorno pré, né? Mas não vai investir necessariamente em títulos públicos. Na verdade, se for um FIINFRA e tal, nem vale a pena, porque a vantagem desses tipos de fundos é você comprar CRI, né, de investimentos imobiliários e tudo mais, e daí você tem a questão da isenção de imposto, né? Então você consegue até um retorno um pouquinho maior, porque no final você não vai ter que pagar imposto sobre esse retorno, e até por ser crédito privado, né, você acaba tendo um spreadzinho a mais, né, você consegue um pouquinho mais de retorno, porque ele não é tão seguro, teoricamente, quanto o título público. Então se você pega lá um juro 11, por exemplo, né, da Sparta, eles comparam com o IMAB 5 porque eles têm esse foco de colocar dentro do FIINFRA deles, né, que é uma carteira de títulos que tem essa remuneração, títulos com duration ali abaixo de 5 também, né? Então aí você acaba tendo uma comparação, né, entre esses benchmarks, né? E até, se eu não me engano, assim, os números que a última vez eu vi o pessoal divulgando é que o juro 11, por exemplo, se você pegava desde o início, ele estava dando o equivalente a IPCA mais 12, né? Então não é, de novo, a rentabilidade passada não quer dizer que você vai continuar rendendo isso, até porque o fundo chama atenção do mercado, está tendo cada vez mais cotista e aí vai, né, se aproximando cada vez mais de um retorno normal, né? Perfeito. O fato existem esses veículos ali de acesso, né, para quem gosta. Acho que o mercado evoluiu muito, principalmente nessa questão de crédito privado, né, entendendo que era um bicho-papão. Hoje está na carteira, acho que da maioria aí dos investidores, não dá para fugir disso, né? Mas sim, tem veículos de fundos de investimento que você consegue acessar, que tem como referência IMAB, IMAB 5, né? Aliás, grande parte dos veículos de inflação, eles têm como benchmark ou IMAB, ou IMAB 5+, ou IMAB 5, né? Eles sempre vão ter essa estratégia ali de referência, porque na composição que faz mais sentido você colocar ali, né? Opa, o que se alguém fizer uma composição de ativo livre de risco, né? Comparado com assumir um pouquinho de risco, quanto que eu tenho que dar a mais, né? Do que essa estrutura livre de risco. Então valeu aí esse insight aí da turma do Sparta aí, foi muito interessante. Tem a IMAB na sua carteira. Rendeu até um podcast aqui. E para quem ainda não conhece muito bem essa dinâmica, acessa lá o site Mais Retorno, coloca lá IMAB nos índices, você vai conseguir fazer um comparativo com o Ibovespa, S&P 500, CDI. Cuidado para não cair da cadeira, né? Boa dica. Vai lá no nosso comparador de ativos que você vai conseguir botar todo mundo junto. Você bota o Ibov, bota o IMAB, o IMAB 5 e o 5+. Você bota, às vezes, até alguma coisa sintética que a gente chama. Então, eu quero tantos % pré-fixado, tantos % de CDI. Vai botando ali. E bota ativos também que você tem aí, sei lá, ações específicas, fundos, o que você quiser dá pra você colocar lá no comparador de ativos. E você vai realmente, como disse o Luiz, cair da cadeira, que ele bate quase todo mundo. Ainda mais quando você olha o Sharpe. Exatamente. Então fica aqui a dica. Se tiver alguma crítica, sugestão, mande pra gente no retornocast@maisretorno.com ou coloque nos comentários aqui do vídeo do YouTube. Não esquece de deixar seu like. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.